E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para a aula de hoje, que é sobre os indígenas, os vários povos indígenas que existem no Brasil, né? Na verdade, é uma continuação das aulas anteriores que a gente estava falando sobre os indígenas. Então, assim, só retomando algumas ideias. Vocês viram lá que quando o planeta inteiro é ocupado, os primeiros seres humanos chegam na América pelo Estreito de Bering e pela Polinésia. Eles se espalham pela América até que eles ocupam aquilo que a gente chama de Brasil hoje, não é? Ah, aí a gente viu que esses povos que vão formar os povos indígenas daquilo que a gente chama de Brasil hoje, eles são divididos em muitos grupos, né? Em muitos troncos linguísticos. Existiam, né, centenas de milhares de grupos que aos poucos foram sendo exterminados ao longo da nossa história. Então a gente viu que o principal desses grupos eram os tupis, também existiam os guaranis, a gente passou pelos sambaqueiros, e a gente viu que lá, desde a pré-história até a chegada do homem europeu, esses grupos ou eram de agricultores ou de caçadores e coletores, né? E hoje restam alguns povos, alguns com terras demarcadas, outras não, enfrentando determinados problemas, hum, que estão relacionados à natureza de onde eles vivem, muitas vezes estão sendo atacados, ou problemas de alcoolismo, enfim, problemas de preconceito, de desrespeito às leis, uma série de problemas que existem ainda hoje, né? Em relação a esses povos que a gente tem visto as origens e os mitos e a grande riqueza e diversidade cultural, linguística, etc. Mas então, tudo isso para dizer que existem muitos povos. Claro que seria impossível a gente estudar todos os povos indígenas que existem. Então, o que acontece é que a gente selecionou alguns aqui para poder fazer referência e ter mais ou menos uma breve noção de algumas dessas características. Vamos lá. Então, o primeiro grupo selecionado é dos Guajajara. Eles vivem no Maranhão e eles falam a língua tupi. Trabalham com agricultura típica de indígena, né? É sempre mandioca, batata, milho, e no caso deles não é diferente, além de produzirem arroz, abóbora e outros tipos de alimento, né? No caso dos Guajajaras, são os homens que se dedicam à caça e já possuem séculos de relações conflituosas entre os homens brancos que tentam tomar as posses, né? E explorar suas terras de maneira ilegal, ainda que existam leis em defesa desses indígenas, dessas terras, desse grupo dos Guajajara, né? Outro grupo é o grupo dos Carajá. Para que esses vivem no Mato Grosso, Pará, Tocantins. Tem uma língua própria, que é a língua Carajá. De novo, agricultura, mandioca, milho, batata, né, que são tubérculos, além de banana e outras frutas. Tal. Nesse caso, tanto homens quanto mulheres produzem cestos, e são cestos em que eles produzem em formato de animais. É uma curiosidade desse grupo, né? Algumas mulheres produzem cerâmica, então elas pegam o barro, produzem cerâmica para utilizar pelo seu grupo ou para vender com enfeites, linhas típicas que identificam os carajá, né? Um dos problemas enfrentados, né, pelos carajás através do contato com o homem branco é a tuberculose, né? Que é aquela tosse forte que pode levar à morte, e além disso, o alcoolismo também. O uso de bebidas alcoólicas tem agravado bastante a situação desses indígenas. Outro grupo é dos Yanomami, esses vivem na floresta amazônica, né? Eles têm uma língua própria, que é parentesco dos Yanomamis mesmo. De novo, homens produzem caças, mulheres se dedicam à agricultura,
Então você repara que todos esses grupos têm essa relação agrícola, essa relação com a terra, além da caça, além da pesca. Então você repara que, apesar de serem grupos diferentes entre si, todos eles se dedicam à necessidade de extrair da terra a sua sobrevivência, né? Plantando aí mandioca, milho, né? Nesse caso dos Yanomamis, eles são afetados, né, agredidos pelo garimpo ilegal. Garimpeiros vão até sua região de forma ilegal, jogam produtos na água que acabam fazendo mal para a água, infectando a água, infectando os peixes, né, que eles poderiam vir a consumir. Porque quando eles vão lá fazer o garimpo de pedras preciosas, ouro e tal, eles jogam mercúrio para conseguir separar o ouro. E esse mercúrio ele é extremamente tóxico. Então ele polui as águas, que polui os rios, que poluem a vida dos peixes, né? E muitas vezes os peixes sobrevivem, porém com grande quantidade de mercúrio que vai ser consumida por esses indígenas, o que acaba agravando a saúde ou levando esses Yanomamis à morte, muitas vezes. O outro grupo é o Munduruku. Esses vivem no Pará. Boa parte deles falam português. De novo, agricultura, caça, pesca, coleta de plantas, de frutas, raízes, portanto a necessidade da terra sempre. Não tem mercado, né, para comprar. Por opção, uma questão cultural. Os problemas enfrentados, poluição de água do rio, de novo provocada pelos garimpeiros, né? E nesse caso eles não têm demarcação de terra, então muitas vezes passam por cima de suas aldeias, de suas tribos, de maneira brutal, fazendo com que eles enfrentem problemas, suas famílias, né? Seus grupos, crianças, idosos, enfrentem problemas graças a essa falta de lei e de demarcação de terras, né? Então, é mais ou menos isso. Eu quis explicar de forma breve algumas características de alguns grupos, né? Então, repara que, basicamente, o que existe em comum entre esses e outros tantos que a gente não falou aqui. A necessidade da terra, a necessidade da mata, da floresta, da vida nesse meio, o uso de recursos como agricultura. Em alguns casos, algumas línguas diferentes, mas o tronco principal linguístico é o tupi, e os problemas enfrentados com a civilização chamada branca, né? Problemas de alcoolismo, problemas de depressão, problemas de morte por assassinato, por causa desses conflitos, problemas de poluição das águas, dos peixes, dos rios, não é? Enfim, de forma geral, são esses problemas enfrentados por esses povos. Então, é isso por enquanto. Agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.